Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Molini Silva, trazendo mais um vídeo nesse formato diferenciado aqui, onde meu rosto não aparece. Quero tentar fazer esse formato diferente aqui, trazer esse formato diferente para vocês, para ver como vocês reagem a isso. Se vocês gostarem, eu posso estar trazendo mais vezes aqui. Eu tô até pensando em trazer vídeos de notícia nesse formato, então sempre que for Molini's Review, análise, Lacro Lucas, esses conteúdos assim, eles serão vídeos comigo aparecendo, comigo apresentando. E quando for notícia, provavelmente eu vou trazer mais nesse formato aqui, porque fica até mais fácil para gravar conteúdo para vocês, beleza? E como notícia é algo que precisa ser rápido, precisa ser... a notícia saiu, você já grava, então para mim fica muito mais viável fazer o conteúdo em áudio aqui para vocês. E senhoras e senhores, do que é que eu estou falando? De que notícia eu estou falando? Estou falando nada mais, nada menos que nessa última semana, nesse último finzinho da semana passada, saiu um teaser. Na verdade saíram 2 teasers de Homem-Aranha 4. E logo em seguida também saiu o uniforme que ele vai usar. Surgiram boatos ao longo desse último ano. Vários desses boatos foram confirmados. E eu tô trazendo esse vídeo aqui para falar para vocês que possivelmente Homem-Aranha 4 pode ser o filme mais insano do Homem-Aranha até agora, tá? Então já vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, se você não é inscrito, deixar o seu like. E se depois que você deixar o like, o botão hypar aparecer aí também para você, clica no hypar, dá uma ajudada aqui no canal, beleza? Além disso, se você não sabe, eu sou escritor, então se você quiser conhecer mais dos meus livros e possivelmente adquirir um deles também, eu tô para lançar o meu 3º livro agora, você pode me seguir no Instagram para conhecer o meu trabalho, fechou? E a partir desse momento, enquanto eu estiver falando sobre o vídeo, o Pix do canal vai aparecer aí na tela, então se você quiser ser um patrocinador indireto aí do canal, ajudar com os meus projetos, ajudar a manter esse canal vivo, eu te convido a fazer uma doação de qualquer valor, tá? Mesmo que você doe 10 centavos, já vai ajudar o canal. Então, bora pro vídeo, bora teorizar e destrinchar tudo que tá rolando aqui. E obviamente a Marvel, ela não perde esse costume dela, esse marketing estranho dela, que é lançar vários trailers antes do filme ser lançado. E a primeira coisa que saiu sobre Homem-Aranha 4 nesse último fim de semana foi um teaser que até então tinha alguns segundinhos ali só, e eu achei ele meio meh, sabe? Acho que só serviu para mostrar o relevo do uniforme novo do Homem-Aranha, e eu achei ele meio porcaria, tá? Então quando ele saiu eu falei, tá bom, assisti lá, até então não me trouxe um hype. Só que logo em seguida saiu um novo teaser com o Tom Holland aparecendo sem o capuz e mostrando de frente o uniforme completo, né? Vocês com certeza já viram aí. E acontece que esse uniforme novo que o Tom Holland está usando nesse segundo teaser que saiu aí é basicamente uma mistura dos uniformes do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. E com exceção do capuz, porque nesse teaser o capuz não apareceu, ficou um uniforme sensacional. A internet veio abaixo logo que ele saiu, todo mundo comentando, todo mundo falando disso no Twitter. E logo em seguida começaram a sair imagens dos bastidores das gravações de Homem-Aranha. Então você via o Tom Holland interagindo com as pessoas na rua, porque o filme ele não está sendo gravado em um estúdio, e sim nas ruas ao ar livre. Parece que como o filme agora vai ser mais urbano, igual a gente estava esperando e eles prometeram pra gente, agora como tá saindo na rua, vai ficar tudo às claras, ou seja, a gente vai ter vários vazamentos, vão surgir vários vazamentos aí de pessoas que estão na rua acompanhando todas as gravações, tá? Inclusive, quando começaram a sair essas imagens, saiu a imagem do Tom Holland com o capuz, e aí a gente pôde descobrir que o capuz dele não mudou quase nada, tá? A gente ainda vai ter aquele capuz com os olhinhos que diminuem e crescem, tá? As lentes estão brancas, mas assim, na minha humilde opinião, nem se compara com o capuz do Andrew Garfield no segundo filme lá do Espetacular Homem-Aranha, tá? Eu queria olhões mesmo, tipo olho grande mesmo. Mesmo com aquela tecnologia do visor dele de abrir e fechar, quando o visor abre por completo, ele não fica da forma como eu acho que muitos de vocês queriam também. E junto com o teaser, essas imagens de gravações que estão ocorrendo na rua, tudo isso que está acontecendo em cima do filme Homem-Aranha 4, né, com o Tom Holland,
A gente tinha muitas informações, algumas delas confirmadas e outras que eram só especulações, que agora finalmente foram definitivamente confirmadas, tá? Então, dentre essas informações, tá o boato de que o Hulk vai fazer parte do filme, não só o Hulk, não é o Professor Hulk, sim o Hulk selvagem, o Justiceiro do Jon Bernthal vai estar no filme, a Zendaya vai novamente, puta que pariu, velho, não aguento mais essa mina, daqui a pouco ela vai ser igual o Pedro Pascoal, velho. A Zendaya vai estar no filme também, mesmo depois de tudo que aconteceu no filme anterior, tá? A Sadie Sink vai interpretar uma personagem nova, não vai ser a Mary Jane, igual a gente estava esperando. Possivelmente também não vai ser a Gwen Stacy. E junto disso, saíram também informações de que teremos vários vilões nesse filme, tá? Obviamente, eu vou falar sobre isso, mas o Hulk e o Justiceiro, da perspectiva do Peter Parker, da perspectiva do Homem-Aranha, eles em certo grau serão vilões do filme também em dado momento, até que eles se juntem com o herói, tá? Mas fora esses, a gente tem vilões específicos do Homem-Aranha, tá? Então quem são esses vilões que vão estar no filme até agora que saíram as informações? O Escorpião, aquele escorpião que a gente viu nas cenas pós-créditos aí dos filmes anteriores do Tom Holland, vai estar no filme. O Senhor Negativo, inclusive tem um boato aí que saiu de que a Marvel está procurando, ou a Sony está procurando, um homem asiático entre 30 e 40 anos para interpretar esse personagem. E a partir daqui começam personagens de categoria C ou D do Homem-Aranha, tá? Então o Tarântula vai estar no filme, o Ramrod vai estar no filme, o Boomerang vai estar no filme e o Tombstone também vai estar no filme. E você percebe que aqui nós temos 6 nomes de vilões do Homem-Aranha. E aí fica a questão, será que a gente vai ter um novo Sexteto Sinistro? E eu vou falar que a teoria é que provavelmente não, tá, gente? Se vocês pararem para pensar, a gente teve o filme do Quarteto Fantástico aí agora, e com as experiências que a gente tem nos antigos filmes do Tom Holland também, e vocês puderam ver no filme do Quarteto Fantástico de que vários vilões apareceram ali também, outros vilões além do Galactus apareceram, e eles tiveram só uma pontinha, só para apresentar o Quarteto Fantástico. E eu acho que aqui nesse filme não vai ser um Sexteto Sinistro, tá? Porque senão seria um sexteto, com exceção do Escorpião e do Senhor Negativo, seria um Sexteto Sinistro categoria, sei lá, E, sabe? O que pra mim não faz muito sentido. E aqui é o seguinte, eu acho que como no filme do Quarteto Fantástico, vão ser vilões que vão aparecer de forma rápida ali no filme, só pra apresentar esse novo Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha até então, que a gente conhece na trilogia, na primeira trilogia do Tom Holland, não é um Homem-Aranha que a gente gosta tanto assim, sabe? A gente queria um Homem-Aranha que se fudesse mais, usando o português correto, tá? Com o final da primeira trilogia, eles prometeram pra gente que a partir de agora o Homem-Aranha ele não vai ficar mais, não vai estar mais daquela forma, entendeu? Ele vai passar por certos perrengues que o Peter Parker dos quadrinhos passa. Então você percebe que ele perdeu todo mundo ao redor dele, ele perdeu o Tony Stark, o Tio Ben, a gente nem sequer sabe do paradeiro dele, se ele morreu ou se ele só desapareceu, ou se ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. A gente não tem notícias dos pais do Peter Parker também, nem precisa, né? Com exceção ali da Marvel Millennium nos quadrinhos, até então eu não sei se no universo 616 a gente tem essas informações sobre os pais dele. Acho que os pais dele só morreram e ele foi morar com os tios. Ele perdeu também a Tia May, e a Tia May foi o ápice das perdas dele ali no terceiro filme. E aqui ele vai estar sozinho. E ele ficou alguns anos assim sozinho. Então eu acredito que esses vilões, eles vão aparecer, pelo menos a maioria deles, tá? Só com uma apresentação de tudo o que o Tom Holland lidou nesse tempo que ele tá sozinho passando perrengue. Então você percebe que ali em um dos filmes do Tom Holland, da trilogia do Tom Holland, eu não lembro, acho que foi no primeiro, a gente teve o Abutre, que é o vilão principal ali do filme, mas a gente tem outros também. Então você tem, eu não sei se é criador ou se é mecânico, né, que é o cara que cria as coisas pro Abutre ali no primeiro filme, né. Vocês podem colocar aqui nos comentários se vocês lembrarem do nome dele. Você tem o Shocker, né, que também apareceu ali. Você tem também o Escorpião, que estava junto com o Shocker, que depois foi preso, tá? Eles não tiveram papéis tão significativos assim. Eu acho que nesse filme aqui vai ser a mesma coisa. A maioria deles, pelo menos
uns 4 ou 5 desses vilões aí que estão mencionados pro filme, eles vão ser só vilões de apresentação. E como eu falei, as filmagens elas já começaram, elas começaram no dia 31 de julho de 2025. O filme vai se passar em Nova York, só que eles não estão gravando em Nova York, eles estão gravando em Glasgow, na Escócia, tá? E lá em Glasgow, na Escócia, eles estão transformando em Nova York pro filme. O que se sabe até agora é que as equipes fecharam no mínimo 60 ruas ali para gravar o filme, tá? Que é onde justamente os fãs estão reunidos acompanhando as filmagens de perto. E vamos pra minha opinião polêmica aqui nesse vídeo, né? A Zendaya, ela vai voltar pro filme, e o que isso pode significar para esse filme do Homem-Aranha 4? Eu acho que dependendo de como eles trabalharem o personagem da Zendaya, a personagem MJ nesse filme, eles podem jogar fora todo o impacto emocional que o Peter viveu no filme anterior. Isso vocês já sabem, vocês que já acompanham o canal um pouquinho mais de tempo, vocês já sabem que pra mim, e é fato isso, tá? Prejudica completamente o amadurecimento do Peter Parker. Eu acho realmente que a Zendaya ela tinha que sair fora do filme e eles começarem, já que é uma nova trilogia, eles começarem a trabalhar de forma nova o personagem, com outros personagens. Esquece Ned Leeds, esquece a Zendaya, tá? A MJ. Pega, mano, não vai botar a Sadie Sink, não precisa ser a Mary Jane, a Sadie Sink, tá? Até pra não ficar essa coisa meio afrontosa com a MJ. Mas, sei lá, bota ela como uma personagem nova, uma possível Gwen Stacy ruiva, talvez. Ou pinta o cabelo dela de loiro mesmo. Ou coloca uma outra personagem aí que ela pode interpretar no filme, tá? Pra ser um novo par romântico pro Tom Holland. E aí você faz obviamente tudo o que acontece com o Homem-Aranha e com todos os heróis da Marvel no MCU, no cinema, é adaptado dos quadrinhos. Eles não seguem à risca tudo o que acontece nos quadrinhos, né? Então coloca ela como uma personagem nova e adapta as histórias da Mary Jane, adapta as histórias da Gwen Stacy em cima dessa personagem nova. E aqui vai uma coisa que não é nem uma teoria, tá, que estão dizendo por aí, e não é nem uma teoria minha, é só algo que eu gostaria que acontecesse com o personagem da Zendaya nesse filme, tá? Não precisamente nesse filme, mas foi dito que a Zendaya nesse filme ela vai ter um papel pífio, um papel pequeno, tá? E isso, pra mim, é um ponto positivo. Ela não tem que ficar aparecendo o filme inteiro pra ele ficar revivendo as coisas que ele viveu com ela, ficar lembrando, ter essa coisa sofrida dele. Ele decidiu que ele não ia se apresentar de novo pra ela e pro Ned, sabe? Ele decidiu isso no filme, então ele tem que encarar isso, porque afinal a gente sabe que pro Homem-Aranha com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele decidiu fazer isso pra proteger a personagem. E aí, se ela vai aparecer no filme, obviamente ela vai ter em dada medida, uma certa ligação com ele. Entra a questão, eu acho que uma coisa que eu gostaria que acontecesse, tá? Ele pode ficar o filme inteiro sem ter ligação alguma com ela, sem ter contato algum com ela. Ele pode se envolver emocionalmente ali com a personagem da Sadie Sink e em algum momento do final da história, ele cruza com a Zendaya junto com a personagem da Sadie Sink. Obviamente, a Zendaya, a MJ, ela não vai se lembrar do Peter, mas ele lembra e ele vai meio que se sentir culpado por isso. Aí eu acho que seria trabalhar o personagem bem feito. E aí nessa trilogia nova, que aparentemente vai ser uma nova trilogia do Homem-Aranha, né? Com ele lidando com seus dilemas morais aí e pessoais, você pode colocar a Zendaya aí pra, de certa forma, em algum momento, quando ele finalmente decidir se aproximar dela de novo, ela morrer. Pensa no impacto emocional que isso vai ter pro personagem. Eu acho que seria sensacional, essa questão pra mim é incrível, tá? Porque nos quadrinhos, o Peter Parker, ele sempre perde alguém pra ele evoluir como personagem, como herói, sabe? Ele sempre precisa se ferrar pra crescer. E eu acho que aqui no filme eles podem trabalhar isso. Já que você quer trazer a Zendaya de novo, como eu falei, coloca novos personagens pra ter novas mulheres ali pra ter temas emocionais com o Peter Parker do Tom Holland. E no segundo ou no terceiro filme, quando ele finalmente se aproxima dela, você mata ela. Você faz ela morrer, como foi o caso da Gwen Stacy, sabe?
E aí ele percebe, tipo, ele vai mais uma vez percebendo que toda vez que ele tenta retroceder nesse dilema aí, que nos quadrinhos foi o Tio Ben que passou pra ele, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ele percebe que toda vez que ele tenta se esquivar disso, algo trágico acontece. Isso vai amadurecendo o personagem. Eu acho essa visão incrível. Diz aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Vamos voltar um pouquinho para os vilões, porque eu quero fazer o link de pelo menos um deles com o Hulk. Tá? A gente sabe que o Hulk atualmente ele é aquele Hulk sojado, o Hulk, Professor Hulk, que pratica yoga, que perde para um tapa da She-Hulk. Quando nos filmes anteriores ele tomava ondas supersônicas de tanques de guerra e ele enfrentava aquilo, ele sofria, mas ele enfrentava aquilo e ia pra cima, tá? Então, vamos lá. Como que esse Professor Hulk pode voltar a ser o Hulk selvagem e fazer essa ligação entre o Justiceiro e o Homem-Aranha, tá? Porque, obviamente, o que vai acontecer aqui, e isso já foi falado também, é que vai existir um conflito entre Homem-Aranha, Hulk, Selvagem e Justiceiro, e no fim eles se unem contra um vilão maior, ou os vilões maiores, tá? Os verdadeiros vilões da coisa. Eu acho que se o Senhor Negativo tiver no filme, ele provavelmente vai manipular ali. Eu não conheço muito do Senhor Negativo, tá? A não ser pelo que eu vi dele do jogo do Homem-Aranha, mas enfim, eu acho que ele vai acabar manipulando a psique do Hulk, do Professor Hulk, e ele vai se tornar, vai voltar a ser o Hulk Selvagem ali. Porque, mano, ninguém aguenta mais esse Hulk, velho. Por favor, vamos voltar ao normal aí com o Professor Hulk. Vamos trazer o Bruce Banner de volta e ele perdendo o controle e se transformando no Hulk. É isso que a gente gosta do personagem, tá? Claramente não deu certo essa nova posição aí do Hulk, como a gente tá vendo. O Justiceiro, como ele tá em Nova York, a gente já sabe, ele vai ver o Hulk destruindo tudo e ele vai falar, mano, deixa que eu lido com isso porque tá matando muita gente. Talvez seja isso. O que é estranho pra mim, esse Justiceiro tá no filme, porque o Justiceiro ele lida com criminosos, sabe? E o Hulk, se você parar pra pensar, ele não é bem um criminoso, ele é um cara que perde o controle ali e tal, mas pro Justiceiro se dispor a enfrentar isso, sabendo que os Vingadores existem nesse mundo, sabendo que tem outros heróis que podem lidar melhor com ele nesse mundo, é meio esquisito pra mim, sabe? Mas enfim, vamos considerar que o Justiceiro do Jon Bernthal, ele considera ali nesse filme o Hulk como um criminoso e ele queira enfrentar esse monstro verde esmeralda. O Homem-Aranha, obviamente, ele vai fazer esse meio termo aí entre eles de tentar parar o Justiceiro, porque o Justiceiro claramente vai querer matar o Hulk, né, pra impedir que ele destrua a cidade. E o Hulk ao mesmo tempo lutando contra o Justiceiro ali. E o Homem-Aranha vai tentar fazer esse meio termo aí pra tentar parar os dois, até que eles vão se unir contra o inimigo maior. É isso que eu acho que vai acontecer no filme. E foi dito que o Justiceiro do Jon Bernthal ele vai ter um upgrade, o que já era esperado, né? Pra ele lidar com o Hulk, pra ele conseguir lidar com o Hulk nesse filme. E aí eu fico me perguntando que tipo de upgrade ele pode ter. Eu já falei aqui, já trouxe uma teoria que inclusive pode aparecer o vídeo no card aí pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem mais essa teoria de que o Justiceiro pode ser o Agente Venom do MCU. Porque nas histórias dos quadrinhos, o Agente Venom ele é um militar. E se você parar pra pensar, o Justiceiro é um militar. A gente sabe que no filme Sem Volta Pra Casa, na cena pós-crédito, o Tom Hardy deixou um pedacinho do Venom dele no MCU. E com certeza eles vão ter que lidar com isso. Não vai ser um negócio só jogado ali. O Kevin Feige, se ele não for burro como eu acho que ele não é, tá? Ele não vai deixar esse pedacinho do Venom tá ali no filme e ele não trabalhar nisso com o Homem-Aranha agora. Tá? Eu não acho que vai ser desse jeito. Talvez o Justiceiro encontre esse pedaço do simbionte aí e o simbionte se mescle ao corpo dele ali e ele use o simbionte para lidar com o Hulk. Porque o Justiceiro ele é um personagem, um anti-herói que ele precisa ser mais 18, tá, gente? Ele precisa usar armas de fogo, ele precisa arrancar sangue dos outros. Só que a gente sabe que o filme do Homem-Aranha ele não consegue lidar com isso, com esse fato, entendeu? Ele não consegue ser um filme tão violento assim. Eu até acho que em dada medida, o Sem Volta Pra Casa ultrapassou um pouquinho isso, tá? Mesmo assim, ele ainda foi um filme contido. Com você adaptando o Justiceiro com o Agente Venom, como o Agente Venom, né? Com o simbionte do Venom preso no seu corpo, ele pode, ao invés de usar armas de fogo, por exemplo, usar armas de fogo transformadas com o simbionte do Venom e disparar, sei lá, aquela gosminha preta lá no Hulk
fazer alguma coisa assim, entendeu? Isso é só uma teoria minha, ninguém tá falando sobre isso na internet até onde eu sei, tá? Mas o que realmente pode acontecer nesse filme, que daí já é mais provável do que essa teoria do Agente Venom, é que o Justiceiro use uma armadura, tá? Ou que ele use um tanque de guerra, porque saíram imagens do tanque de guerra e logo em seguida começaram a sair rumores de que o tanque de guerra vai ser usado pelo Justiceiro contra o Hulk. O que pra mim faz mais sentido, tá? Se você é um ser humano comum, o único jeito de você tentar parar o Hulk é com um tanque. Acontece que esses tanques de guerra que estão aparecendo nas filmagens das ruas aí, eles têm um emblema ali de um demoninho. Parece um demônio oriental ali. E talvez esse demônio oriental tenha ligação com o Senhor Negativo. Eu não sei, tá? Tô especulando aqui. Mas o fato é que, como foi falado, o Justiceiro vai receber um upgrade e ele precisa desse upgrade para lidar com o Hulk, tá? Como ele consegue esse tanque, a gente não sabe ainda. Mas eu fico com a pergunta também na cabeça de como esse Justiceiro vai explicar a cena pós-crédito de Demolidor Renascido, porque a gente viu que em Demolidor Renascido ele quebrou o braço do policial para fugir aí de quando ele foi preso de forma totalmente porca pelo roteiro. Como que essa cena pós-crédito vai linkar com o especial do Justiceiro? Obviamente, o especial do Justiceiro vai se passar antes do filme do Homem-Aranha. Então, como que o especial do Justiceiro também vai fazer o link com o Homem-Aranha? Já saíram imagens do Justiceiro do John Bertal ali, gravando o especial, lutando com vários capangas ali na rua, tá? Então, nas ruas de Nova York. Então, como que vai existir esse link entre as três produções? Eu fico com essa pergunta na cabeça também. Qual dessas teorias você mais gostou? Você acha que a Zendaya tem que morrer mesmo nos próximos filmes? Você gosta dessa situação ali do Senhor Negativo transformar o Professor Hulk num Hulk selvagem novamente? Você gosta de tudo isso que eu falei sobre o Frank Castle, seu Agente Venom, usar um tanque de guerra para parar o Hulk? E o Homem-Aranha, cara, porque afinal esse vídeo aqui é sobre o Homem-Aranha, não sobre o Hulk e sobre o Justiceiro, tá? Isso até é um ponto negativo, porque você coloca tanto personagem no filme do Homem-Aranha que você até perde um pouco o foco dele. Mas o que vocês acham do Homem-Aranha tá sendo gravado na rua? Vocês acham legal que vai vazar bastante coisa? O que vocês estão achando? É legal também, eu esqueci de falar aqui no vídeo, que como o filme está sendo gravado na rua, a gente tem uma coisa muito legal que está acontecendo, que é efeitos práticos. O ator do Tom Holland, ele tá literalmente vestido de Homem-Aranha se balançando no alto mesmo para fazer as cenas. Não é CGI, cara. O que eu acho isso incrível, porque, como vocês sabem, eu prefiro os efeitos práticos, né? Mas diz aqui embaixo para mim o que vocês estão achando. Comenta aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Se aparecer o botão hype esse vídeo, conheça meus livros no Instagram também. Muito obrigado por vocês terem não me assistido, mas me escutado até aqui, levado esse vídeo como um podcast, beleza? E eu vejo vocês no próximo bate-papo aqui no canal. Muito obrigado e até mais.